Oi galera, estou com mais um vídeo aqui no canal e hoje é um vídeo bem diferente do que o normal, por causa que hoje eu estarei falando sobre geografia e aí eu estarei falando sobre os 10 menores países do mundo nesse top 10. E bem, esse é um vídeo bem diferente no canal, por causa que o normal do canal é jogo e tal. Então basicamente eu estarei começando agora para não ter muita enrolação, para o vídeo não ficar muito grande e tal. Então, vamos para o 10º menor país do mundo, que é... Em 10º lugar, nós temos Malta, que está localizado no continente europeu e sua área é de 316 quilômetros quadrados. E Malta é formada por 3 ilhas. A principal, onde está a capital, que é Valetta, uma outra menorzinha e outra média. E por conta disso, Malta não faz nenhuma fronteira terrestre, somente marítimas. E os seus idiomas oficiais é o maltês e o inglês, porque Malta já foi uma colônia britânica há muito tempo e se tornou independente 21 de setembro de 1964. Agora, em 9º lugar, nós temos as Maldivas, e que está localizado no continente asiático, e sua área é de 297,8 quilômetros quadrados. A sua capital é Malé e o seu idioma oficial é Diverri. E as Maldivas é formada por 26 atóis diferentes, o que forma este país. Em 8º lugar, nós temos São Cristóvão e Neves, que está localizado no continente americano, para ser mais específico, na América do Norte, ou América Central. E a sua capital é Basseterre, e é formado por 2 ilhas principais, que é Neves e São Cristóvão. E a sua área, no total, é de 261 quilômetros quadrados. E esta área foi colonizada por franceses e britânicos. E o seu idioma oficial é o próprio inglês, que provavelmente deriva do britânico, que eles colonizaram esta área. E em 7º lugar, nós temos as Ilhas Marshall, que está na Oceania. E este lugar, ele foi colonizado por ingleses. Então, tem muito lugar aí que foi colonizado por ingleses, né? Britânicos. O seu idioma oficial é o marsalês e o inglês. E a sua área é de 181 quilômetros quadrados. E estas ilhas têm 2 capitais. Sim, 2. O que é bem comum no mundo, mas nós temos alguns exemplos aí, que eu não vou estar citando aqui. Mas essas 2 capitais são Majuro e a sua segunda capital é Delap Oliga Zirat. E você não vai acreditar, este arquipélago tem 1.156 ilhas no total. A maioria delas são bem pequenas ou médias, assim, comparado a todo o país. Por causa que o país, assim, ele já é pequeno. Agora a quantidade de ilhas é imensa, mas as ilhas são pequenas. E, inclusive, uma curiosidade é que eles usam dólar americano. Só que provavelmente não ia conseguir sustentar uma própria moeda, então usa dos outros, né? Então, é basicamente isso. País top, né? Inclusive a bandeira é bem bonita, na minha opinião. Agora, em 6º lugar, nós temos Liechtenstein, que é literalmente o primeiro país dessa lista que não é uma ilha ou está em território marítimo. E ele está localizado na Europa
E a capital de Liechtenstein é Vaduz. O seu território total é de 158 quilômetros quadrados. O seu idioma oficial é o alemão. E este país faz fronteira com a Suíça e a Áustria. A Suíça sendo um país bem pacífico e neutro, e a Áustria por aí, né? Inclusive a bandeira de Liechtenstein eu acho bem bonitinha, topzinha, né? Em quinto lugar, nós temos San Marino, que está dentro da Itália. Ele é literalmente um país dentro da Itália, ou seja, é mais um país europeu. E este país tem como seu idioma oficial o italiano, e sua área é de 61,2 quilômetros quadrados. Inclusive, San Marino é um dos países mais antigos do mundo, se não o antigo, só que temos algumas dificuldades de saber qual que é o mais antigo. Aqui bem, né? Nós temos Etiópia, Japão, esses países que realmente têm um tempo maior assim, podemos se dizer. Mas este país foi fundado em 301 antes de Cristo. Sim, muito tempo. Bem, provavelmente tem outro país mais antigo do que ele, mas se não tiver outro, ele é sim o mais antigo do mundo. Em quarto lugar, nós temos Tuvalu, que é um país localizado na Oceania, que a sua capital é Funafuti. E vocês podem ver pela bandeira dele que ele foi colonizado pelos nossos amigos Império Britânico, ou Reino Unido. Apesar de muitos países não gostarem deles, né? Por que será? Mas ele tem dois idiomas oficiais, que é o inglês e o tuvaluano. E a sua área é de 26 quilômetros quadrados. Sim, 26 de terra. Ou seja, é realmente um país bem pequeno. E ele tem muito perigo de sumir nos próximos anos, por causa que como o nível do mar está aumentando, e Tuvalu, ele já é pequeno, e ele não tem pontos muito altos. E também não tem quase ninguém que visita ele. Então, tipo, um país que não tem muita visita, novos imigrantes, e que pode sumir por causa do nível do mar tá aumentando. Então é um país que pode sumir com o tempo. E inclusive eles têm o seu próprio dólar, que é o dólar de Tuvalu. E eles também usam o dólar australiano como oficial. Agora, começando o top 3, nós temos Nauru, que tem literalmente 21 quilômetros quadrados. Não é tão menor do que o outro, mas é uma grande diferença, considerando assim o tamanho deles, né? E a capital é Yaren, e os seus dois idiomas oficiais é o naruano e o inglês. Só que apesar de um dos idiomas oficiais ser o inglês, eles não foram colonizados pelo Reino Unido, mas sim pela Alemanha, mas o Império Alemão. E eles usam o dólar australiano e estão na Oceania. E como eu estava falando, eles foram colonizados pelo Império Alemão, que ficou sob domínio de outros países aí com o fim da Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha perdeu e também perdeu territórios e basicamente todas suas colônias que ela tinha. Ou seja, foi muito prejudicial para o Império Alemão. Mas hoje Nauru tá ali, de boas. Podemos assim se dizer, por causa que tem alguns problemas internos, tipo ser pequeno. Agora, em segundo lugar, nós temos o Monaco, lá na Europa, e o idioma oficial deles é
o francês e ele tem incrivelmente 2 quilômetros quadrados de tamanho. 2 quilômetros quadrados. A capital dele é ele mesmo, é o Monaco, cidade do Monaco. E eles usam o euro. Mas nesses 2 quilômetros nós temos 39 mil pessoas morando. O que, tipo assim, não é tão incrível você pensando assim, mas tipo, pensa em 2 quilômetros, um país inteiro, que é literalmente sua capital, e em todo esse lugar tem 29 mil pessoas, em 2 quilômetros. Paulo em um bairro deve ter, tipo, sei lá, muito mais, eu não duvido. São Paulo é top, apesar de eu nunca ter ido lá, mas eu sei que é populoso lá. E em primeiríssimo lugar nós temos o Vaticano, com seus incríveis, mais ou menos, 500 metros. Sim, um país com 500 metros. Eu não consegui achar o exato tamanho do Vaticano nessa pesquisa que eu fiz ali, mas em torno de 500 metros, que é basicamente o país inteiro, é quase só uma igreja. E o Vaticano fica totalmente arrodeado da Itália e da capital da Itália, Roma. Ou seja, o Vaticano, além do mais de estar dentro da Itália, está dentro da capital da Itália. Incrível. E a sua moeda oficial é o euro. Os seus 2 idiomas oficiais é o latim e o italiano. Está na Europa, obviamente, ou seja, é um país europeu. A maioria desses menores países ou tá na Oceania ou tá na Europa. Por algum motivo, não sei porquê. Bem, na Oceania tem um motivo, que é um monte de ilha aleatória jogada no meio do nada, podemos se dizer. Mas, uma curiosidade, o Vaticano é basicamente o restou dos estados papais. E sabe quem mora lá? Nada menos, nada mais do que o próprio Papa. Por isso que esse país ainda existe. Se não tivesse o Papa lá, provavelmente a Itália ou só ignorava o Vaticano, porque acho que nem vale muito a pena tentar, tipo, batalhar por uns 500 metros, já que, né, a ONU interromperia. Ou o Vaticano mesmo só ia sumir na hora, né? Tipo, a Itália ameaçava o Vaticano, ele só se rendia na hora. E a população do Vaticano é por volta de 700 pessoas. E uma coisa muito legal lá, tem mais turista do que pessoa que mora no país inteiro lá. Porque, tipo, vai 1.000 pessoas lá dentro da igreja. É só um exemplo. Por causa que lá, mais ou menos, tem umas 700. Assim, por todo esse lugar aí, deve ter pessoa olhando a igreja, a maior igreja do mundo, se não me engano, o menor país do mundo. Deve ter bastante pessoa de turista lá, então deve ter mais turista que pessoa, o que é incrível. E parando pra pensar, o Vaticano, ele é, tipo, menor do que o meu bairro inteiro. Porque acho que o meu bairro, ele tem por volta de, tipo, 1 quilômetro. E sua cidade, com certeza, é maior do que o Vaticano. Por causa que não deve existir cidade com menos de 1 quilômetro, tirando o Vaticano. Por causa que... e a capital do Vaticano, não sei se falei, mas é ele mesmo, é o Vaticano. Ou seja, tem uma cidade em um país. E a cidade é do tamanho do país, o mesmo caso do Monaco. E agora, chegando no final do vídeo, eu estarei pedindo a inscrição e o like de vocês, por causa que esse vídeo realmente deu até que bastante trabalho para mim fazer. Por causa que eu tive que pesquisar bandeira, tamanho, confirmar se o tamanho estava certo na Wikipédia, pesquisar território e algumas outras coisas como população. Mas daí, bem, esse vídeo aqui deve ter demorado pra eu fazer, tipo, assim, umas 2 horas, por aí. Sinceramente, eu não sei se passou tudo, já que eu não cronometrei, mas bem, vou dar o tchau agora. E espero que gostaram do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixe like, se inscreva no canal, também passa o link que estarei na descrição do vídeo. E tchau!